Rose Mili, vou pedir licença para o Éder poder dar para a gente esse raio-x do que foi esse segundo dia de treinos da seleção brasileira. Se apresentou ontem, treinou hoje de novo. A seleção brasileira teve 5 cortados, então os 23 que o Dorival está levando embaixo do braço não são os 23 que ele chamou, né? O primeiro ele chamou. E baseado nisso, ele tem que fazer uma mexida ali na frente. Parece que segurança ele não tem. Tá parecendo um técnico de um time que foi demitido agora há pouco, que tinha o Gabigol no banco, mas a primeira opção é o Carlinhos. Pô, o Dorival tem o Hendrick no banco e todo mundo que se machuca, o Hendrick é a terceira opção, Éder. O que acontece? Pois é, Marília, boa noite a todo mundo que acompanha o Fim de Papo. Não estou mais no CT do Palmeiras porque você sabe como é que é treino aqui no Brasil e agora também fora, né? 15 minutos aberto e depois rua. Não tem nem espaço para a gente sentar lá para escrever uma matériazinha, nada. Você acompanha lá os 15 minutos e tchau. E é isso. Conseguimos ali acompanhar aquele aquecimento, né? E as informações que chegam. Realmente, para mim, não faz sentido também, Marília. Eu tô com vocês, eu tô com o Renato. Igor Jesus ser titular agora, nesse momento, quando o jogo era pro Hendrick jogar. Você não tem o Vini Júnior. Você vai precisar de criar um novo protagonismo na seleção e a gente acredita que o Igor Jesus vai ser esse novo protagonista? Acho que não. O Hendrick talvez vai repetir, vai dividir esse protagonismo, mas é um cara que a gente aposta que vai ser um dos protagonistas desse novo ciclo. E como é que ele não é titular nessa seleção? Fica difícil mesmo da gente conseguir entender, Marília. Até porque o Dorival ainda não conseguiu entender o que ele próprio quer da seleção, né? Porque começou com o falso 9, conversamos diversas vezes durante a Copa América de falso 9, ele não colocando o Hendrick, aí no jogo mais decisivo, ele sai do falso 9 e joga o Hendrick lá contra o Uruguai, e aí volta depois da Copa América, convoca o Pedro é cortado, e aí não entra mais com 9, agora vai jogar com 9 de novo, mas não é o Hendrick, é o Igor Jesus. E aí? Tá difícil de entender o Dorival. Mas só pra gente poder passar um provável, né, a provável seleção, Ederson no gol, diante do corte do Alisson. Então, Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Telles, ou Abner, o André e o Paquetá no meio, Paquetá sendo recuado aí para jogar como segundo volante, como jogava com o Tite, Savinho, Rafinha, Rodrigo e aí o Igor Jesus ou o Hendrick, né? Mas seria então o Rodrigo pela esquerda, tá? Só pra gente poder posicionar. Rodrigo pela esquerda no lugar do Vini, o Rafinha atuando mais centralizado, como camisa 10, como ele vem fazendo lá no Barcelona, e o Savinho na direita, e aí o Igor Jesus pintando como 9, ou, se ele mudar de ideia até amanhã, o Hendrick aparecendo no comando de ataque. Então, só rapidinho de novo, Ederson, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Alex Telles, André e Paquetá, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Essa provável seleção do Dorival para enfrentar o poderoso Chile e o possante Peru nessas eliminatórias. Eu vou fazer uma marcha fúnebre do Renato, é todo seu, o Éder. Esse time base não usa nem o Hendrick, não usa nem o Hendrick com o Rodrigo, usa o Igor Jesus, que de fato foi uma boa contratação do Botafogo, usa o melhor jogador no momento no Brasil, na Europa, talvez seja o Rafinha mesmo, nesse começo de temporada do Barcelona. Mas se você pegar, esse é o 11º jogo do Dorival, não tem nada a ver um jogo com o outro. Tá difícil, hein, de a gente engrenar alguma coisa que tenha cabimento. Esse é que é o problema. O Dorival está completamente perdido, gente. O Dorival ele muda de ideia, de opinião, de tática a cada jogo. Ele está realmente, sabe, feito charuto em boca de bêbado. É uma coisa impressionante como o Dorival está inseguro. Eu tenho a impressão que a CBF, os caras vão para lá e eles pioram. O Tite piorou horrores com a seleção. Nas 2 Copas que ele saiu das 2 Copas que ele disputou, muito pior, como a gente pôde ver no Flamengo. O Dorival está chegando na seleção e está ficando completamente perdido. O Fernando Diniz, campeão das Américas, foi para lá e meteu os pés pelas mãos. Gente, o que há com a CBF e com a seleção? Tem alguma coisa muito mal resolvida lá dentro. No mínimo, tem uma caveira de burro lá na concentração de Teresópolis, que é normalmente quando eles se preparam para jogos para períodos mais longos, né? O Dorival está perdidinho.
eu fico me olhando, gente, André e Paquetá. O Paquetá não está jogando nada há muito tempo, cara. Desde que surgiu essa história do possível envolvimento dele em casas de apostas, o futebol dele murchou, sumiu. A cabeça dele é claro que não está legal, mas aí o Dorival continua convocando e continua escalando. Então, realmente, olha, eu não sei nem o que esperar dessa seleção. Claro, vai enfrentar as duas babas da competição, né? Vai enfrentar as duas piores seleções, a lanterna e a vice-lanterna. Pode ser até que ganhe. Mas eu não consigo sentir firmeza nenhuma nesse time do Brasil, como eu não senti em todos os outros que o Dorival escalou. Depois daqueles amistosos, né, que deram até uma certa esperança, mas depois foi só tristeza, né? Só tristeza. E a melancolia, como é que dizia o Vinícius? Pois é, mais ou menos isso. Coisa horrorosa. Ô, Mili, vou passar a bola para você para fazer também para o Rosa perguntas para o Éder, mas o fato é que, assim, essa escalação, tudo bem, tem os machucados, etc e tal, mas você percebe mesmo a hesitação do Dorival em decidir um jeito de jogar e também de desapegar algumas coisas, né? Parecia que depois do Fernando Diniz e com a vinda dele, talvez a gente pudesse ter dado tchau, muito obrigado para alguns jogadores, como foi o caso do Casimiro, mas não, a gente está vendo aí que nesse time base tem o Alex Telles que mal chegou, mal fez 3 jogos pelo Botafogo, titular da seleção brasileira. E se não for ele, é o Abner, porque o Arana se machucou. Então a gente continua tendo uma questão ali nas laterais que, rapaz, né? Meu Deus. Eu fico pensando, assim, no dia seguinte da convocação, o papo no botequim, assim, o que você achou da convocação do Abner? Vocês imaginam isso? As pessoas não sabem quem é o Abner. É isso, se a gente não acompanha o futebol de perto, você não sabe, o botequim não vai saber. A seleção saiu da boca do povo. A voz rouca das ruas, como dizem, não fala mais na seleção. A seleção não é um assunto mais. Então, sim, a CBF está tratando de liquidar uma marca, né? Vamos falar assim, dentro do mundo capitalista, a seleção hoje é uma marca. A marca está sendo liquidada, né? Claro, gente, que o Dorival está perdido. É óbvio, ele tentou o Pedro para mudar um pouco o esquema de jogo. O Pedro teve uma tragédia, né? Se machucou no primeiro treino. Aí vem o Igor Jesus. Assim, eu não vejo, vamos falar da escalação, eu não vejo o Endrick num 4-3-3. O Endrick, o Dorival deu 2 chances para ele ser titular. Eu concordo que ele tem que ser titular, tá, gente? Eu tô dorivalizando a vida aqui. Tô pensando com a cabeça do Dorival. O Dorival deu 2 chances para ele sair jogando, não foi isso? Ele saiu jogando em 2 jogos. Ele não foi bem. Não foi bem. A gente pode discutir o esquema tático. O Endrick não foi bem. Na cabeça do Dorival, ele deve estar pensando assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para me segurar aqui, né? Já estou chegando naquele lugar no sombrio de um treinador da seleção. Já eu estou fora, né? Então, eu preciso começar a ganhar. Vou tentar mudar. Aí ele quer um 4-3-3 com o Igor Jesus. Essa escalação, essa que o Éder deu, é um 4-3-3, né, gente? Porque o Rafinha, que vai jogar de 10, na convocação, o Dorival não sabia que ele jogava no meio de campo. A gente debateu isso aqui. Foi o Rodrigo Caetano que lembrou o Dorival que ele não é só um atacante mais. Ele agora joga de meia. Aí o Dorival falou pro repórter, não, peraí, eu vou completar aqui a resposta. Tem também o Rafinha no meio. Vocês viram isso, gente? Hoje, na entrevista do Ederson, alguém perguntou para ele, logo a primeira pergunta, você vai sair jogando com os pés? Vai jogar com os pés? Não falamos sobre isso. Não falamos sobre isso. Gente, não falamos sobre isso. Do que falaram? Do que falaram é o goleiro titular, que é conhecido por ser um exímio jogador com os pés. Não falaram sobre isso. Como sairemos jogando, gente? Então, eu acho assim, olha, para resumir, a seleção deveria ser uma coisa tão importante que não é o treinador que diz como a gente vai jogar. A gente deveria ter uma filosofia de jogo. Com base nessa filosofia de jogo, um treinador seria chamado. Olha, essa é a nossa filosofia é a cara do Jorge Jesus, que eu acho que é, tá? Mas vamos supor, a nossa filosofia é a cara do Abel Ferreira. Alguém, quem tem a cara do... Gente, assim, com todo respeito ao Dorival, qual é a filosofia de jogo do Dorival? É um grande ganhador de Copas. Com qual filosofia de jogo? Não serve para a seleção. A seleção está distante do povo. O povo não fala mais na seleção. E, aliás, eu vou perguntar para o Éder o seguinte, porque eu ouvi dizer,
algumas colegas jornalistas falaram, que é isso, entra aí 15 minutos para olhar o treino e depois fica lá fora. E lá fora as pessoas estão sendo assaltadas. Uhum. A CBF sabe disso, coloca todos os jornalistas para fora e começa todo mundo a ser assaltado. Não é assim, esporadicamente, é todo dia. Você confirma isso, Éder? Porque para mim sei lá, gente, assim, é um sapão no fundo do poço. Sim, Miri, é uma coisa que acontece e não é só da CBF, tá? Até pra gente dividir essa culpa. Acontece no CT do São Paulo, que é do lado do CT do Palmeiras, e acontece no CT do Palmeiras, ali é uma região muito perigosa, principalmente de motos, bicicletas que passam ali pela avenida e tentam tomar celular, equipamentos, câmeras de jornalistas que estão ali na frente trabalhando. Então, não existe um espaço para a gente ficar ali dentro do CT, nem do Palmeiras, nem do São Paulo, que são ali vizinhos. A gente precisa sair. Hoje, quem não precisava trabalhar ali, ficou do portão para dentro esperando para ir embora, esperando chegar o carro. Mas quem precisa trabalhar, pessoal de TV, que precisa fazer passagem, entrar ao vivo, ali, espera lá na frente, do portão para fora, do lado da avenida, onde é extremamente perigoso. Não é de hoje que a gente registra casos de assaltos e de furtos que vem acontecendo ali. Então é uma informação bem verdadeira, Mili, infelizmente. Rosa, para a gente poder liberar o Éder e bater nosso papo aqui, perguntas? Ô Marília, antes de fazer uma pergunta, eu vejo da seguinte questão, né? Talvez o Éder, que conhece os bastidores, boa noite ao Éder e a todos aqui. Nós falamos diante da Copa América, aquela coisa do Dorival mudar o time várias vezes, que os jogadores perdem um pouco a confiança no treinador porque não vê nele nenhum tipo de convicção. Naquele jogo contra a Costa Rica, eu lembro que o Brasil jogando contra um adversário totalmente fechado e ele não mudou o esquema, ele não fez nada, não quis tirar um volante. E eu vi de colegas que eu cobro na seleção dizendo que é o seguinte, olha, os jogadores entendem que ele, nem mesmo as questões táticas que podem ser mudadas, como a gente está falando aqui, o Dorival não tem essa capacidade de fazer essa leitura interna do que está acontecendo no jogo e mudar a equipe, como a gente já viu muitos treinadores que sabem usar a situação do jogo e mudam até a característica da equipe, a característica do jogador quando ele pega. A gente falou do Rafinha, o Rafinha está jogando um posicionamento diferente agora com o Hans Flick lá no Barcelona, só que eventualmente, gente, ele não tem jogo que ele, só no segundo tempo, lá quando ele faz as substituições, o Rafinha se torna um jogador mais armador. Então eu pergunto assim, Éder, os jogadores realmente, procede isso, que os jogadores ficam sempre com o pé atrás com o Dorival, na forma como ele muda a equipe no decorrer da partida ou de partida para outra? Rosa, eu lembro da repercussão disso, lembro exatamente de quando isso veio à tona, mas o que a gente apurou é que não existe um movimento dos jogadores contra o Dorival. É mais o Dorival, assim, pra gente que acompanha muito futebol, a gente vê que o Dorival tá um pouco perdido ali na frente, mas não existe uma movimentação dos jogadores de estarem desconfiando ou o Dorival ter perdido uma credibilidade com eles. Isso, pelo que a gente apurou, não. Mas existe assim, a CBF por dentro ali está com o Dorival. Mas acho que para o Dorival, de fato, perder a moral que ele ainda tem ali dentro, pode ser uma coisa muito pequenininha. E pode ser nessa data FIFA, com os dois adversários mais fáceis das eliminatórias e que o Brasil precisa ganhar de qualquer jeito. Se não ganhar, eu acho que a coisa vai mudar. Éder, você esteve lá, participou das duas coletivas, então antes de dar tchau, eu queria que você desse seus destaques das coletivas, dos dois jogadores que falaram, o que você sentiu de ambos, Savinho e Ederson, chamados para essa data FIFA. O Ederson já vai ser titular, Savinho tinha sido cortado na outra com uma tendinite, né? Por isso não participou dos dois últimos jogos. Inclusive, ele não viu o jogo, segundo ele mesmo falou, porque está muito tarde lá na Inglaterra, não deu para ver. E eu queria que você falasse também, só um detalhezinho: tinha muita gente na frente do CT esperando as nossas estrelas pentacampeãs ou estava tranquilo? Não, tinha muito jornalista. Torcida. Não, torcida. Zero. Não, zero. Não, porque eles não estão treinando no CT do Corinthians, porque eles estavam com medo que a torcida fosse... Imagina a galera indo lá para Ayrton Senna querendo ver
pessoal da seleção estilizar. Qual é esse movimento? Zero na cidade de São Paulo. Mas pode falar, por favor, do Ederson e do Savinho antes de você se despedir. Foi um sincericídio do Savinho, né? Falando que não assistiu o jogo da seleção brasileira. O Savinho que tinha chegado na última data FIFA com outro status, né? Com um cara que estava ganhando espaço no Manchester City, sendo elogiado pelo Guardiola, e aí ele machucou, não veio, né? Não foi para a data FIFA, e agora ele chega finalmente como jogador do Manchester City. Acho que vai ser importante nessa data FIFA. Sem o Vini Júnior, principalmente. O Savinho vai ser importante. E o Ederson é aquele negócio. Eu até perguntei para ele se ele se sentia injustiçado de não ter jogado nenhuma Copa do Mundo como titular, não ter mais oportunidades como titular. Lembrando que o Ederson é o atual detentor do The Best, prêmio de melhor goleiro do mundo. E ele se esquivou, falou que não, o Ederson é meio assim. Não soltam grandes declarações em coletivas. Qual?